Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna. Comigo hoje está a Fabi. Oi, Fabi! Olá, Mil Crimers! Tudo bom com vocês? E hoje estamos as três juntas, imagina juntas. A Jéssica também tá aqui. Olá, galerinha! Como vocês estão? É isso, gente. De novo juntas. Para a alegria de muitos e a tristeza de poucos. Gente, vocês têm algum recado para começar? Não, Zero não sem recado. Pode me doar videogame velho ainda. Continuo com essa campanha. Ai, gente. Então, bora lá, então, direto para o episódio de hoje. Hoje a gente vai falar sobre um grande filho da puta, né? Que é este moço chamado Varg Vikernes. Ele nasceu Christian Vikernes, né? O nome dele, em 11 de fevereiro de 73, em Bergen, na Noruega. A mãe dele, a Helene Bohr, trabalhava para uma empresa de petróleo e o pai dele era engenheiro eletrônico. Ele tem um irmão mais velho, que é engenheiro civil. E aí, quando ele tinha 6 anos, a sua família se mudou para o Iraque, quando o pai dele iniciou um projeto com o Saddam Hussein. Olha, eu não sabia disso. Eles moravam em Bagdá e ele frequentou a escola primária do Iraque por 1 ano. E durante esse período, ele relata que teve sua primeira experiência de presenciar discriminação racial. Por ser branco, ele não era punido, né, enquanto outros eram. O castigo corporal era muito comum na escola e, em uma ocasião, ele brigou com um professor e chamou ele de macaco. Ele já tinha percebido que os professores não ousavam bater nele porque ele era branco. Então, né, desde criancinha aí já sabendo o que é, né, ter o privilégio branco. E a mãe dele também lembra como eles passaram 1 ano no Iraque e que as outras crianças da classe dele levavam tapas do professor, né, dos professores, e ele não. Então, olha aí, gente. Que coisa. O Varg, ele afirmou que o seu pai, ele ficou histérico porque durante a adolescência ele tinha uma bandeira com a suástica em casa. Ai, meu tipo Deus. Assim, né? E a relação com seu pai era cheia de castigos corporais, né? Ele sentia que o pai dele era um hipócrita porque ele estava preocupado com o fato do Varg ser um nazista, mas ao mesmo tempo ele reclamava que tinham, entre aspas aqui, muitas pessoas de cor na cidade. E aí, sobre a sua mãe, o Varg, ele afirma que ela era muito consciente de raça, e no sentido de que ela tinha medo que o Varg voltasse para casa com uma garota negra. E os seus pais se divorciaram cerca, mais ou menos ali do ano de 1985, quando ele tinha uns 11 ou 12 anos. O Varg, ele se envolveu com a extrema-direita, com um grupo de skinhead nacional-socialista, durante a adolescência, e ele admirava os alemães enquanto odiava os britânicos e norte-americanos, né, estadunidenses. Quando questionado em entrevista sobre ter participado desse grupo, o Varg, ele só disse que não tinham skinheads em Bergen, que é a cidade dele lá. Uma coisa que é interessante de lembrar também, que aqui no Brasil a gente vê muito esse lance do termo pessoas de cor enquanto uma diminuição, né, de racialidade. Mas acontece muito em que, para outros países, o lance de pessoas de cor não é necessariamente um lance de diminuição, né? Mas sim dizer que são pessoas que não são brancas, entendeu? Como não existe... Tipo, não exatamente negras, né? E pode ser, pessoas asiáticas. No Brasil, a gente chama... Mas em algumas discussões sobre racialidade, se você for ler, você vê o termo não brancos, né? Então a gente aglomera indígenas, negros, asiáticos, né? Então seria até porque isso. ele tava no Iraque, né? Então, tipo, não são pessoas negras, né? São pessoas do Oriente Médio, né? Qual que é o termo? Pessoas, tipo, não brancos, que a gente fala aqui no Brasil, né? Isso. Mas com uma leve adaptação, porque não existe um termo, né? E lá são pessoas de cor, né? Pop. Sim, né? isso, tá certo. People of color. E é isso. Ele já era fã de música clássica, né, quando criança, de Tchaikovsky em particular. Ele começou a ouvir heavy metal quando tinha 12 anos, citando Iron Maiden como sua maior inspiração.
Mais tarde, ele descobriu outras bandas de metal, cujo som seria influente em sua própria banda, como Kratos, Sodom, Celtic Frost, Battery, Destruction, Judas Priest, Megadeth, Slayer, entre outras. Embora a banda Venom seja amplamente considerada a principal influência do black metal, Varg sempre notou ser influenciado por eles, além de definir a banda como uma piada, né? Porque é isso, ele que é um grande definidor sobre o que é black metal. Ele. Certa vez ele vestiu uma camiseta do black metal do Venom pra promover o gênero, mas afirmou que mais tarde se arrependeu de ter feito isso. Ai. É tipo o suprassumo do chato do metal. Vai tomando cu, que cara chato. Obviamente não tô comparando crimes. Não lava, né? Não lava. Não vou comparar com isso, mas seria o Regis Tadeu. Né? Ser criminoso. É, tipo isso. Desde criança, Varg também ficou profundamente fascinado com o reino fictício da Terra-média, iniciado por Tolkien. Seu nome artístico, Grishna, enfim. Grishnak. Obrigada aí, amiga. É tirado de um... É que eu não gosto muito, então... Desculpa, não, galera. Esteja expulsa deste podcast. Como assim não gosta de Tolkien? Amiga, eu tenho um livro Silmarillion, que uma vez peguei roubado. Achei... Mano, comecei a ler, até a família de fulano. Começou pelo Silmarillion, que é tipo a bíblia do cara, né? Chato, amiga. Simplesmente chato. Ai, não, estou revoltada. Não, esteja expulsa. Chato, aqui a expulsão... fandom chato. Fandom falando, não pode ter elfo negro, não existe elfo, isso aí eu já não isso aí eu já não concordo, não existe elfo, então, assim, porra. Não, acho chato. Meu direito, gente. Não, voltando. Eu tô revoltada agora. Se revolta aí. Enfim, esse mano aí é tirado de um orc em as duas torres, enquanto o nome da banda Burzum, né, que significa escuridão, foi tirado da língua negra, inscrita no Um Anel em Senhor dos Anéis. Ele participou de uma banda chamada Uruk-hai, que foi nomeada a partir de um tipo de orc criado por Tolkien. Uma curiosidade, existe um circo no Rio Grande do Sul que chama Burzum. Que provavelmente não tem nada eles foram pra minha cidade lá no meu aniversário. Eu falei, não, porra, já mano. A galera desavisada fala, porra, mano, show do Burzum, hein? Show do Burzum. Ai, eu achei tão engraçado a prefeitura divulgando o show deles. No Dia das Crianças. Aí tem um palhacinho do lado. Palhaço assassino, né, cara? Bom, o Varg, ele começou a tocar violão aos 14 anos, e aí ele formou sua primeira banda, Kalashnikov, em 89. Aos 17 anos, ele entrou em contato com membros da banda de Bergen, né, death metal, chamada Old Funeral. Ele tocou com eles de 90 a 91, até iniciar o seu projeto musical solo chamado Burzum. E aí ele logo se envolveu com a cena norueguesa do black metal e gravou 4 álbuns do Burzum em 93. E durante esse período ele não possuía o equipamento musical necessário, tinha que se virar com uma guitarra velha e alguns instrumentos emprestados. E assim, gente, se tiver alguma informação errada, foda-se, porque a gente não gosta das bandas, então... Ai, gente, aí também, outra coisa. Peguei um bando de site norueguês. Se você é fã, o problema usei Google Tradutor, entendeu? Então, é isso, sabe? Não vem querer corrigir a gente com essas bandas aí, que ninguém se importa. Porque não, nesse ano tava errado, cara. Tipo isso, por isso que eu falei. Ninguém se importa. Não venham Zé Coletinhos. Zé Coletinho, não. Zé Coletinhos, fora. Se resolve voltar, entendeu? Bom... O Dead, né, que era o baixista do Mayhem, ele se suicidou. E aí o Varg, ele se juntou ao grupo para substituir ele. E aí, durante esse período, ele também se envolveu em incêndios criminosos e queima de igrejas, como a Fantoft Stave Church, que remonta ao século... 12. 7, né? Nossa, uma pior que a outra. Verdade, o X é 10. E o pior que eu vendo 12, aí você falou 7, eu falei, caralho, com todo o meu conceito aqui, ó. Não é 7, não, é 12 mesmo. E aí, uma coisa interessante que eu acho legal a gente mencionar aqui, no YouTube tem um documentário que ele fala sobre essa onda de igrejas sendo assassinadas.
A igreja dessas Igrejas sendo queimadas em 1996 ali na Noruega. E é muito interessante, assim, porque eles entrevistam até o Fenris, né, que é do... Ai, qual que é a banda do Fenris mesmo? Não sei, amiga, não sei, nem eu conheço nenhuma dessas bandas aí. Pode falar. Nunca gostei de black metal. Não, é a Death banda, metal. a banda importante Acho lá bonito dos o caras. logo, só parece umas árvores tiradas do cu. É, as logos parecem Não, o os Fenris raiozinhos. o Fenris do Dark Throne. Mas é o tá. seguinte, o que rolou é que, tipo... Assim, tem uma coisa muito interessante que eles falam nesse documentário, que é... Eles falam assim, cara, a gente tinha aqui, né, os nossos cultos pagãos e tal. E aí, do nada, chega a Igreja Católica, destrói tudo e coloca os seus templos no lugar, né? Assim, obviamente Como eles que eles... fizeram no resto do mundo inteiro, né? Exatamente. E assim, eles não admitem, né, que foram eles que tacaram fogo, obviamente. Mas é engraçado porque, tipo, ele dá... Principalmente o Fenris, ele dá a entrevista dando uma risadinha, tá ligado? Tipo, meio assim... Ah, não sei quem foi. E wink, wink, tá ligado? Dá uma piscada, assim, sabe? É. E esse documentário tem de graça no YouTube. Ele chama Until the Light Take Us. Não sei se tem em português, mas eu sei que tem legenda em inglês. Então, pode ser que tenha. Aí, fica aí a indicação. E aí, enfim, né, esse pessoal aí, né, dessa cena de black metal ali em 96, eles falavam que eles eram adoradores do diabo, eles queriam espalhar o medo, né, aquele papo mais ou menos do Satanic Panic. E aí, quem chamou o Varg pra participar do Mayhem era o Euronymous, que o nome verdadeiro dele era Oystein Arset, e ele era nascido em 22 de março de 68. Eles eram amigos, né? E aí o Euronymous, ele formou o Mayhem em 84, junto com o Necro Butcher, que era o baixista, e o baterista, o Manhai. Em 1990, os membros do Mayhem, eles todos se mudaram para uma casa na floresta, próxima a Krakstad, na Noruega também. E essa casa era onde eles gravavam tudo. Eles gravavam, ensaiavam, então eles ficavam isolados lá dentro para escrever o álbum, por exemplo, né? E aí o Necro Butcher, que era o baixista, ele disse que após eles viverem juntos por um período, o Dead e o Euronymous, eles começavam a se estressar muito com o outro. E eles não eram amigos de verdade na época, né? Tipo, eles só... Cara, imagina você se trancar com 4 metaleiros dentro de uma casa, tá ligado? É insuportável, Tipo né, assim, cara? não dá, entendeu? Mas Não tem outro, condições. Exato. E aí tem várias tretas que eles tinham lá. Tem até uma vez que o Dead, ele foi dormir na floresta, porque o Euronymous, ele ficava tocando música sintetizada, sabe? Tipo, meio... Aquelas musiquinhas eletrônicas, velha. E aí o Dead odiava. É Eurodisco, né? Tipo isso. E aí o Dead, ele odiava isso. E aí ele foi dormir na floresta, né? E aí teve... Logo depois disso, o Euronymous saiu atrás dele e começou a atirar pra cima com uma espingarda e tal. E aí o Varg, ele até fala depois que o Dead, ele chegou a dar uma leve esfaqueada no Euronymous uma vez. Uma leve esfaqueada. É uma galera gente boa demais. Porra, Isso é a facada que galera do brother, da hora. né? Que galera da hora, porra. Diversão. Facada amigável, que isso. O Dead sofria de graves crises de depressão e ficava de cama por dias a fio, né? Então, né, estímulo grave de depressão. À medida que sua condição piorava, ele se tornava cada vez mais obcecado com a morte, se automutilava calmamente na frente de seus amigos. Eu lembro que eu vi alguns trechos de alguns documentários, né? E, tipo, sei lá, mano, o mano era meio, sabe, ele pegava, tipo, um corvo morto, colocou num saco, e antes do show ele cheirava o corvo, sabe? pra sentir o cheiro da morte. Eu ouvi uma história que era, tipo assim, os caras... Uma vez eu vi que quem fazia isso era o Slipknot. Tipo, eles pegavam o resto de carne podre, colocavam dentro de um saco, aí eles cheiravam, e aí depois eles começavam a vomitar dentro da própria máscara, sabe? Não. Aí eu acho sei lá, mas, gente, embora... tipo assim, a gente já ouviu tanta coisa. A lenda da internet de quando o Slipknot começou. Chupando o próprio pau, sabe? Tipo isso. Que eu não... Enfim, não vou entrar nesse mano. Mas... Esse era esse cara.
né? Ele se tornou fascinado, isso se tornou uma fonte de fascínio pelo Euronymous, né? Que encorajou o amigo a se matar, e até mesmo enviando cartuchos de espingardas pelo correio. Porra! Que nem eu falei, é uma galera bacana. Nossa, pra que é inimigo, né? Você tem esses amigos? Sim. Em 8 de abril de 91, o vocalista do Dead, né, cometeu suicídio na casa da banda. Dead foi encontrado por Euronymous, que o viu com seus pulsos e pescoço cortado com um ferimento de espingarda na cabeça. O que ele fez, né? Ao invés de ele ficar desesperado, afinal, né, um colega de banda, no mínimo, né, tava ali morto, antes de ele chamar a polícia, ele entrou na loja, comprou uma câmera descartável, uma loja que tinha lá perto, e ele fotografou o corpo, após rearranjar alguns itens e pegar alguns fragmentos do crânio que estavam espalhados. Uma dessas fotografias foi usada como capa do Botlin ao vivo chamado Dawn of Black Hearts. E é realmente, se você procura no Mayhem, tipo, essa capa tá lá, como capa, a cabeça dele explodida. Uhum. Mais tarde, ele moldaria os fragmentos do crânio em peças de joalheria que ele distribuiria para outros membros da cena que ele considerava como o verdadeiro black metal. Que coisa, né? Que coisa. Bom... eu tinha lido uma vez que a história... O Dead era um cara muito cabeça, né? Sim, tipo, ele era tido como o mais inteligente da banda. E o cara... Ele era o mais de boa, né? Ele era intelectual e tal. E é muito triste essa história dele, assim, né? Essa história tipo, pessoal dele, assim, de, tipo, lidar com depressão e foda. Porque esse lance dele chorar acabado... Essa obsessão pela morte, né? É um sintoma, né? Da depressão. Sim. E tipo isso, assim, né? esses de amigos vez de uma gostam galera... dele, né? Em vez da galera falar, porra, ele precisa de uma ajuda, não, vamos incentivar mesmo o cara a se matar, sabe? Né? Mano, você tá vendo seu amigo ali definhando, tipo, dias e dias na cama, o cara não levanta nem pra limpar a cara, lavar o rosto. E aí, dizem tipo, que ele era muito fica sujo, sabe? E aí você, ao invés de ajudar, você incentiva o cara, tá ligado? É horrível. Bom, o Necrobutcher, ele se lembra como o Euronymous contou a ele sobre o suicídio. Olha só que coisa, que amigos, né, cara? Que grandes filhos da puta. O Euronymous fala assim, Dead fez algo realmente legal. Ele se matou. E aí o Necrobutcher pensou, né? Você perdeu o juízo? Como assim ele fez algo legal? E aí ele disse, relaxa, eu tirei fotos de tudo. E aí o Necrobutcher, ele fala que ficou em choque, ficou muito aflito, né? E tava só pensando... E o outro tava, né, pensando em como explorar aquela tragédia. Daí ele disse pra ele, né? Não fala mais comigo enquanto não destruir essas fotos. E aí essa atitude dele criou uma barreira, né? Entre eles e alguns dos amigos. Principalmente o Necrobutcher, né? Que ficou tão enojado com a atitude do Euronymous em relação, né, à morte do Dead, que ele saiu da banda. Então, tipo, ali a pessoa, né, que era o mais certo ali, né? Tipo, aí saiu um pra essa vibe, mas há limites, né? E aí entrou quem? Entra, né, o grande filho da puta ali, que, né? Pois é. A gente estava falando antes. Bom, o Euronymous, ele usou o suicídio do Dead para gerar uma imagem maligna pro Mayhem e declarar que o Dead se matou porque o black metal havia tornado-se muito modinha e comercial. Tipo Nossa, assim, mano. Na o época, adolescente, né? O crianção, tipo, ele não consegue pensar nem num motivo, assim, que seja, né? Não, e o cara, que nem eu falei, tava dando vários indícios. Não era nem indícios, né? Era afirmações. Era tipo, não sei se você... Quem já teve algum amigo, né, que se foi por conta de depressão. Sabe quando a pessoa, sabe? Você fala, putz, não tem muito jeito, sabe? Então, foda. É isso. Na época, surgiram boatos de que o Euronymous, ele teria feito um ensopado com pedaços do cérebro do Dead e alguns colares com pedaços do seu crânio. Posteriormente, a banda negou o primeiro boato, mesmo porque esse daí é canibalismo, pode dar uma merda muito grande, mas eles confirmaram que o segundo boato, né, sobre os colares era verdade. E, além disso, o Euronymous afirmou que ele tinha dado esses colares para músicos e pessoas que ele julgava dignos, né? Então, isso aí depois foi confirmado até por vários membros da cena, como, por exemplo, o Bard Aitken do Emperor e o John Metallion, que é um autor, né?
O baterista do Emperor, né, ele acredita que o suicídio foi o suicídio do Dead, que marcou o ponto no qual, sob a direção do Euronymous, o black metal iniciou a sua obsessão com toda aquela coisa satânica e obscura. Então foi ali que meio que deu o tom, sabe? E aí o Mannheim, ele afirma que após o suicídio, o Euronymous, ele tentou ser tão extremo quanto ele falava. Então ele meio que começou a acreditar nas coisas que ele mesmo inventava e ser cada vez pior, sabe? Tipo, abraçou essa fantasia aí. As ações do Euronymous, elas causaram um atrito entre ele e alguns seus amigos, que reprovaram a sua atitude correlativa à morte do Dead antes e depois do ocorrido, né? Então, assim, não só, tipo, reprovavam o fato dele ter feito essa palhaçada com o corpo do amigo que se matou, mas também antes, né, o incentivo que ele dava pro cara se matar ali. E o Necrobutcher, nesse momento, ele terminou a sua amizade com o Euronymous porque, enfim, estava revoltado. E assim, o Mayhem tinha ficado apenas com 2 membros, Euronymous na guitarra e o Hellhammer na bateria. Tinha o Stian Occultus Johansen. Gente, é muito bom esses nomes, né? Occultus. É o apelido, né, cara? Não, é lógico. Tipo, ele é muito Ed, né? Tá ligado? Ocultus. Nossa, é o nome de RPG, né, cara? Tipo, tá ligado? Gente, é que nem aquele... Tipo, sim. É que nem aquele... Tipo... durante um tempo, eu colava em rolezinho mais gótico, sabe? Aí aparecia, tipo, o cara, o nome dele é Vamp. Tipo, sabe? Aí o nome dele, na verdade, é Vanderlei, tá ligado? Era um moleque de 14 anos, magrelo, sabe? Um moleque de 14 anos magrelo, você falava... Tipo... Ou era tipo Darkness, aí você ia ver... Eu conheci um Dark, cara, nossa. Aí, como chama aquele cara lá, o metaleiro do YouTube lá? Destructor, como que é? Destructor Tormentor? Peraí. Não sei, amiga. Não, peraí. Ai, gente, tem um cara que ele é, tipo, assim, o Viking de Osasco, sabe? Aí os caras estão entrevistando, aí ele fala assim... Quem é você? Aí o nome dele é tipo, eu sou o Violent Destructor Tormentor, tá ligado? Tipo, e aí, tipo assim... Não, isso aí é um sketch do Hermes e Renato, cara, não é possível. Uma amiga, é possível Renato sim. também. Mas esse daí é muito bom, tá ligado? Bom, cara. Mas, amiga, é possível sim. Não, até o fim do episódio eu acho, cara. Eu e não já sei, frequentou anos 2000, Galeria do Rock? Porra! É o que mais era tinha. cada pessoa. Aí você ia ver lá, sei lá, mano, o cara trabalhava telemarketing, sabe? Era sempre isso. Ai, Vomit Blaspheming Tormentor. Caralho, lembrei, porra. É Vomit Blaspheming Tormentor, cara. É o... depois, gente, procura aí no YouTube depois. Headbanger da Depressão. Que aí tem... eu vou colocar aqui no Discord pra quem segue a gente aqui ao vivo. Pra vocês verem o Vomit Blaspheming Tormentor, cara. É sensacional. Não, cara. Mano, sério. Tá, 10 minutos essa porra, eu não vou ver tudo isso. Não precisa ver tudo isso, mas, tipo, depois vocês ali, veem dá aí. pra ver aonde que é. É só ele se apresentando. Qual que é seu nome? Eu sou o Vomit Blaspheming Tormentor, tá ligado? Ai, cara, é foda, né? Enfim, gente, o que aconteceu foi o seguinte. O Stian Occultus Vomit Blaspheming Tormentor, ele foi recrutado como novo baixista e vocalista, né? Só que aí ele ficou pouco tempo no grupo. Ele saiu da banda depois que ele recebeu uma ameaça de morte vinda do Euronymous. Então, assim, gente, o Euronymous, ele tava enchendo o saco. Ele era Insuportável, nossa. Que cara chato também. Nossa, é uma galerinha chata pra caralho, né? Demais. Entre maio e junho de 91, o Euronymous abriu uma loja de discos chamada Helvete, que em norueguês quer dizer inferno. É porque ele é trevoso, né? Ele é trevoso. A loja ficava em Oslo. Os músicos do black metal norueguês frequentemente se reuniam no porão da loja. E outros membros dessas bandas. O total de pessoas que frequentavam Helvete não passava de 15 pessoas ou algo do gênero, Ninguém aguentava ele, né? Essa aí também, porque essa era o tamanho da cena ali, sabe? Era 15 pessoas. Tem isso também, né?
Pô, a gente tá falando do interior do bagulho. Não vai ter uma galera da Noruega, né? Dentro de poucos meses, muitos músicos jovens ficaram obcecados com Euronymous e suas ideias. E logo, um monte de bandas de death metal norueguesa transformaram-se em bandas de black metal, né? Porque é aquilo, né? Um cara falando merda, tem adolescente junto. Adolescente influencia, né, cara? Não tem. Influenciável, foram lá, todo mundo virou black metal. Euronymous também formou uma gravadora independente chamada Deathlike Silence Productions, que tinha como base a Helvet, né, que era essa loja. Foram lançados por ela algumas bandas norueguesas, como Beirin Burzum, e das suecas Merciless e Abruptum. Os membros dessas bandas, inclusive o próprio Euronymous, viveram na loja durante alguns momentos, né? Porque é isso, né? Ai, No documentário lá do YouTube que eu comentei, eles mostram essa loja aí. Era um muquifo. Tá lá até hoje, inclusive. Imagina. Cara, eu tava comentando antes da gravação que eu tô lendo um livro que chama O Ritual, que tem um filme de 2017. O filme é maravilhoso pra quem quiser assistir. Não é o com Anthony Hopkins, tá, gente? Aliás, fui pesquisar, amiga, especifica mesmo o ano, porque o que tem de filme chamado O Ritual... É o de 2017. E aí, o livro... Eu vou falar do livro, porque não é spoiler, porque é diferente. Mas no livro, o cara encontra uns jovens, assim, de 20 e poucos anos, que tem uma banda de black metal norueguesa no meio da floresta lá, da Suécia, com a fronteira lá com a Noruega. E aí é muito engraçado porque o personagem principal é inglês, e aí ele fica puto, porque ele fica falando assim: por que vocês são revoltados com a vida? O país de vocês é o exemplo do mundo, vocês têm tudo, o que vocês querem, seus mal? Sabe? Tipo, ele fica revoltado, ele fala: como assim? Vocês são revoltados com o quê, seus filhos da puta? Sabe? Vocês têm saúde, têm educação, têm tudo. É porque é bem vocês isso, são né? desse jeito. É muito engraçado, cara. Ó, recomendo. O livro é bem diferente pra quem quiser ler também, que tem essa relação com black metal que não tem no filme. Mas quem quiser ver um filme de monstrão aí, fica a indicação. O espaço, então, que o Euronymous alugou pra loja era muito grande e o aluguel era muito caro. E essa é a razão pela qual não deu tão certo. Afinal, é um nicho muito pequeno, né, de pessoas que vão escutar black metal. Então, apenas uma pequena parte da construção foi usada como a loja, né? E também diziam que o atendimento não era dos melhores, Ah, sabe? imagina, Tipo, deve ser daquele que tu chega lá e ele te trata mal, né? Tipo, por exemplo, eles tinham... Ele não vendia só, sei lá, álbum de banda de black metal, mas aí a galera chegava e ele ficava tirando, sei lá, quem gostava de Metallica, sabe? Então era isso. Né? Você vai, o cara fica te xingando, mano. Nunca mais volto nessa porra dessa loja, vai se fuder. O Euronymous, ele era um praticante do satanismo teísta, que quer dizer que eles realmente acreditam que o diabo é uma figura, né, que existe, que é o opositor a Deus, né? E ele também era um incentivador da violência e do terrorismo de Estado. E fatores que motivaram seus desejos de incitar o fanatismo religioso na Escandinávia, desculpa. Ainda que ele não tenha usado as músicas do Mayhem para promover essas visões políticas, eles a viam como mutuamente compatível com o black metal, influenciado pela natureza repressiva do seu satanismo e sua intensa misantropia, características que foram evitadas por alguns e aceitas por outros músicos do black metal. E aí, suas palavras: o satanismo vem do cristianismo religioso e lá deve ficar. Eu sou uma pessoa religiosa e vou lutar contra aqueles que fazem uso inadequado do seu nome. As pessoas não devem acreditar em si mesmas e serem individualistas. Elas devem obedecer para serem escravas da religião. Ai, que papinho de adolescente, né, cara? Esse cara é forever 15 anos, né, mano? Sim. E eu acho que é meio ele incel, não é o né? pior. Papo de incel também. Também. Na época eles, tipo, você vê a relação, assim, tipo, se você vê alguns documentários, a relação que eles têm também em relação com mulheres e tudo mais, é muito objetificador, escroto. Aqui, né, gente? Vamos convir também que é da galerinha do rock, no geral. Não tem uma mulher nesse rolê aí, né? Não tem não. Graças a Deus, né, mano? Coisa melhor pra fazer, que a gente é melhor, né, gente? A gente tem mais noção, né? Bom, em 6 de junho de 92, a igreja Fantofte-Stave, datada do século XII, considerada arquitetonicamente significativa, foi incendiada,
criminosamente. A capa do EP Ask, do Burzum, esse nome significa cinzas, né? A capa desse álbum é uma fotografia da igreja destruída. Em janeiro de 1993, ataques incendiários ocorreram em pelo menos 7 outras grandes igrejas de madeira, incluindo uma na véspera de Natal de 92. O Varg ele foi considerado culpado de vários desses casos. Então teve... Os casos são... Olha lá, hein? Agora eu vou assassinar o idioma. Tentativa de incêndio na igreja Asani, igreja Storetveit, em Bergen, igreja Skjold, em Vindafjord, e Capela Holmenkollen, em Oslo. Ele também foi acusado de incêndio criminoso da Fantoft Stave Church, que era aquela a maior zona, e embora os jurados o considerassem inocente, os juízes chamaram isso de erro, mas não derrubaram todo o caso. Então, ficou elas por elas ali e nada aconteceu. Entre 1992 e 1996, o Círculo Negro, que é essa galera aí, né, dessa turminha de incel black metal com polenguinho no pinto, e os seus acólitos foram responsáveis por mais de 50 incêndios em igrejas. E mesmo negando, o Varg e o Euronymous claramente estavam envolvidos. Na época, os meios de comunicação relataram que o Vikernes estava associado ao satanismo teísta. Em entrevistas posteriores, Vikernes, embora não aceitasse a responsabilidade pelos incêndios criminosos, né, até hoje ninguém assume essa porra, disse que eles não eram satânicos, mas sim vingança da profanação cristã e túmulos e templos vikings. Na real, pra mim, eles estavam querendo chamar atenção, na minha opinião. Tava querendo chamar atenção. E aí, pra falar que não era em vão. Ah, não, gente, é porque o cristianismo, sabe? Metendo aquele louco. E não foi. Pra mim, era um bando de adolescente que a gente chama atenção. Eu acho que começou desse jeito aí, e aí depois eles começaram, tipo, vamos ver quem é pior, tá ligado? E aí foi virando e aumentou. Apostar, né? Mas é porque pra mim, muito do que eles falam é muito egocêntrico. Em nenhum momento parece realmente que eles se preocupam com questão de imposição cristã, coisas do tipo. Sabe? Até porque se ainda tu pegar essas religiões na Europa... pagãs, ainda mais no país deles. Não é como se tivesse, que nem aqui no Brasil, onde há uma real uma questão de opressão para outras religiões, como a gente vê em religiões afro. Lá não tem isso, tipo... Não sei, né? Tipo, talvez até os anos 80, ok. Mas duvido muito que alguém ia ser, tipo, sei lá, excluído socialmente porque segue uma religião pagã. Não, sabe? Isso não, mas tipo assim, as religiões pagãs realmente foram apagadas, né, durante séculos de história, mas se tu pegar, esses caras, eles não seguiam religiões pagãs, aí que tá o negócio. Porque se tu pegar essas religiões, elas também não têm esse negócio de preconceito, isso é coisa deles, sabe? É tipo... Os caras realmente... Eles estavam procurando uma desculpa pra serem babacas. A desculpa deles, exatamente. Estão metendo louco, assim. Porque... Eles falavam que era em nome da religião, mas ao mesmo tempo eles não iam lá cultuar, sei lá, o deus da religião deles, tá ligado? Isso não era porra nenhuma. Exatamente. O Vikernes, tipo, o Euronymous falava que era por causa de religião. O Vikernes falava, não, é por causa dos templos vikings, sabe? Tipo, mano, pelo amor de Deus. Cada um tem a sua desculpinha. Exatamente. De acordo com ele, né, os incêndios foram no aniversário do ataque de Lidsfarne Viking. Vikernes afirmou que todas as queimadas, exceto de Stavers, foram feitas por uma pessoa. Ele não sabe qual, né, galera? Mas é uma pessoa, ele sabe o dia, ele sabe tudo. Só não sabe quem foi. Em janeiro de 93, um artigo em um dos maiores jornais da Noruega, o Bergens Tidende, trouxe a cena black metal para os holofotes da mídia, né? Porque até então o black metal era um bagulho de cena, né? Dois amigos de Vikernes o entrevistaram e levaram a entrevista ao jornal, esperando que eles publicassem. Na entrevista anônima, o Conde Gritsnak, era assim que ele colocou... Gritsnak. Que é assim que ele se denominou, né? Vomit, Blasphemy, Tormentor. Afirmou ter queimado as igrejas e matado um homem em Lillehammer. O jornalista Finn Bjørntoner marcou uma reunião com né, o Varg, né? Que tava chamando de Conde, com a ajuda dos amigos. Os jornalistas foram convocados a um apartamento e teriam sido avisados que seriam fuzilados se a polícia fosse chamada.
Assim, né? Jurou! Lá, o Varg e seus companheiros disseram aos jornalistas que haviam incendiado igrejas e sabiam quem haviam feito isso, e disseram que os ataques continuariam. Eles alegaram ser adoradores do diabo e disseram: nossa intenção é espalhar o medo e a maldade. Tô aqui pra tirar da teta da família e botar, né? No seio da família e botar na teta da maldade. Diz que estamos dizendo isso a Bergen Tidens, né? Que era o jornal. Eles deram aos jornalistas detalhes sobre incêndios criminosos que não foram divulgados à imprensa. Então, o jornal falou com a polícia antes de publicar matéria que confirmou esses detalhes, né? Só pra saber se eles não estavam metendo louco. Uhum. Bom, então esse artigo foi publicado em 20 de janeiro, na primeira página do jornal, e o título era Nós acendemos as fogueiras, e isso incluía a foto do Varg, né, com o rosto quase todo escondido, segurando 2 facas grandes. Ah, não, gente, sério. Sim, tipo em cruz, sabe? Malvadão. Mano, é o suprassumo da adolescente, né, cara? Mas, no entanto, quando o artigo foi impresso, ele já tinha sido preso, né? A polícia encontrou ele indo ao endereço impresso em um panfleto do Bursum. Burro, Ai, mano. De acordo com ele, então, a entrevista anônima foi planejada por ele e pelo Euronymous, e o objetivo, diz ele, era assustar as pessoas, promover o black metal e conseguir mais clientes para a loja, né? O VET, a loja do Euronymous, com artigos de rock. Aí vendia bracelete, né? Na época, o Burzum estava prestes a lançar o mini-álbum Ask, e alguns dos outros membros da cena também foram presos e interrogados, mas todos foram liberados por faltas de provas. O Jorn Inge Tunsberg de Hades disse que a entrevista teve graves consequências para o resto da cena e que eles não sabiam que ele ia falar com a imprensa, porque ele não disse nada. Ele acrescentou que eles ficaram com raiva e ele tava furioso. Então, tipo, a galera das outras bandas estavam puta. Porque né, era muito negativo. Porque realmente, atrapalha o trabalho dos caras, né, mano? É assim, eles gostavam, sim. Não era uma mentira. Eles gostavam disso. De, tipo, um lance, uma tensão, uma né, suspeita, cara, de que eles estão queimando a igreja e tudo mais. Outro lance era uma certeza, né? Uhum. Então, ele já era uma cena pequena, né? Então, não foram vistos porque e o cara é uma cena nova, né? Atraindo a polícia, né, pra cima deles. Tipo, Exato. Daí já dá problema também. A revista norueguesa Rock Furore publicou uma entrevista com o Varg em fevereiro de 93. Nessa entrevista, ele disse sobre o sistema prisional. É muito bom aqui, não é um inferno. Nesse país, os prisioneiros têm uma cama, banheiro e chuveiro. É completamente ridículo. Pedi à polícia que me jogassem o calabouço de verdade. E também os encorajei a usar violência. É porque não é metal o suficiente, né? Você ter uma cama. Você, tipo, foi bem tratado, né? Porque lá eles fazem direitos humanos, né? Que absurdo. Mas... amiga, não é metal, né? Não é exatamente. Dark. Ele foi libertado em março por falta de provas. No início de 93, começou a surgir um clima tenso entre os brothers Euronymous e Varg. E entre Euronymous e o black metal sueco. E agora começou a rinha de metaleiro, né? A drama, né? Das rainhas. Após o episódio do jornal, o Euronymous decidiu fechar a Helvet, né? Quando começou a chamar a atenção da polícia e da mídia. Vamos promover a loja falando que a gente queima a igreja. Vai ser da hora. Igreja histórica ainda, sabe? Porque um ponto importante, gente, que não era, tipo, eles não queimaram, sei lá, uma igreja... A capelinha do bairro, né? A capelinha do bairro que foi construída esse ano, que o padre fez uma rifa pra cobrir, sabe? Não, eles queimaram igrejas históricas, de tipo, de séculos passados, século XII, sei lá, sabe? Então, esse lance aí de queimar a igreja, eu acho pouco, na verdade, viu? Deixa eu falar que... olha, te falar que eu gosto da arquitetura. Isso que eu ia falar, então, pela questão de arquitetura, por exemplo. Eu acho bonito, mas por mim, queima o Vaticano, então, pô. Vaticano eles não vão queimar, né, mano? Enfim. Mas se quiser, pode.
Na noite de 10 de agosto de 93, Varknes esfaqueou Eurônimos até a morte em seu apartamento em Oslo. O assassinato foi inicialmente atribuído aos black metaleiros suecos pela mídia. Especulou-se que o assassinato foi o resultado de uma luta pelo poder, uma disputa financeira sobre os registros de Burzum. Eurônimo devia a Varg, uma grande soma de pagamentos de royalties e uma tentativa de superar o esfaqueamento recente de Lillehammer cometido pelo baterista Emperor Faust. O Varg afirmou que matou Eurônimos em legítima defesa. Ele disse que o Eurônimos planejou atacar com uma arma de eletrochoque, amarrá-lo e torturá-lo até a morte enquanto gravava o evento. Ele disse na época, se ele estivesse falando sobre isso para todo mundo e qualquer um, eu não teria levado a sério. Mas ele contou apenas a um seleto grupo de amigos e um deles me contou. Também disse que Eurônimos planejava usar uma reunião sobre o contrato não assinado para emboscá-lo, Não duvido também, porque, os dois eram dois filhos da puta. Os dois eram cuzões, Então... Dois cuzão, então eu realmente não duvido que um deles estaria planejando matar o outro. Eu acho que os dois estavam, porque eles estavam nessa disputa besta de quem é o mais metal, Quem é o mais fodão, quem é o mais metal, quem é o mais, sombrio. E aí, eventualmente um deles ia matar o outro, porque, era isso. E aí, na noite do assassinato, o Varg e Snorre Blackthorne Ruth dirigiram de Bergen para o apartamento do Eurônimos em Toyengata, isso em Oslo, e o Blackthorne supostamente ficou na escada fumando enquanto o Varg foi para o apartamento no quarto andar. Ele disse que encontrou o Eurônimos na porta para entregar para ele o contrato assinado, mas quando ele deu um passo à frente e confrontou o Eurônimos, ele entrou em pânico e o chutou no peito. O Varg afirma que o Eurônimos correu para a cozinha para pegar uma faca, os dois entraram em uma luta, e aí o Varg esfaqueou o Eurônimos até a morte. Seu corpo foi encontrado na escada do primeiro andar, com 23 facadas, 2 na cabeça, 5 no pescoço e 16 nas costas. O Varg afirmou que a sua facada final no crânio foi tão poderosa que a faca permaneceu presa no crânio do Eurônimos, mas nenhuma evidência física ou lesões corporais apoiaram a sua afirmação. Ele disse também que a maioria dos ferimentos do Eurônimos foram causados por cacos de vidro, porque ele caiu durante a luta, e após o assassinato, o Varg e o Blackthorne voltaram para Bergen. Então, no caminho, eles pararam em um lago, onde o Varg descartou as suas roupas manchadas de sangue, e essa alegação de legítima defesa é posta em dúvida pelo baterista Faust, mas o baixista do Mayhem, o Necrobutcher, acreditava que o Varg matou Eurônimos devido às ameaças de morte do mesmo. Então, é isso, eu não acho que foi legítima defesa, assim. Rolava uma história de que, assim, se ele não matasse o Eurônimos ia matar ele, sabe? Eu acho que era isso, assim, eles estavam já pra se matar um ao outro, sabe? Era só a questão de quem agia primeiro. Exato. E aí o Blackthorne, ele alegou que o Varg, ele planejava matar o Eurônimos e pressionou ele a ir junto, Ele alegou que no verão de 93, ele quase foi internado em um hospital psiquiátrico, mas fugiu pra Bergen e ficou com o Varg. O Blackthorne disse que sobre o assassinato, Eu não era nem a favor nem contra. Eu não dou a mínima pro Oystein, que era o apelido do Eurônimos, E o Varg... contrário, O Varg, no entanto, ele afirma que não tinha planejado o assassinato e que o Blackthorne só apareceu lá para mostrar uns novos riffs de guitarra pro Eurônimos. E aí o Varg chamou as alegações do Blackthorne de, abre aspas, defesa, para ter certeza de que eu não poderia culpá-lo pelo assassinato. O Varg ele foi preso em 19 de agosto de 93 em Bergen. A polícia encontrou 150 quilos de explosivos e 3.000 cartuchos de munição em sua casa. O Varg ele pretendia explodir a Blitzhaus, o enclave radical esquerdista e anarquista em Oslo. Um plano que estava à beira da execução, como eles mesmos diriam. Em um artigo publicado originalmente em 99, Kevin Coogan também mencionou a suposta intenção de Varg de destruir uma ocupação punk antifascista de Oslo, chamada Blitzhaus, que é essa daí que eu acabei de falar. Ele afirmou que o Varg pode ter sentido que não tinha escolha a não ser matar o Eurônimos antes de bombardear a Blitzhaus, porque o comunista, como ele mesmo como ele chamaria o Eurônimos,
quase certamente se oporia a tal ato. Iria se opor. O Varg, ele negou essas alegações em uma entrevista de 2009, dizendo que estava coletando explosivos e munições para defender a Noruega se fôssemos atacados a qualquer momento. É uma loucura, né? Quem vai atacar a Noruega, seu filho da puta, mano? Vai tomar no cu. Minha merda, mano. Sério, olha. Ai, eu tô igual o cara do livro lá, revoltado. Vocês têm tudo, mano. Vocês são o país que todo mundo tem inveja. Vai tomar no rabo, sabe? Vai se fuder, mano. Vem viver uma semana no Brasil nesse governo merda aqui, seu filho da puta. Ai, que ódio. Exatamente. No funeral do Euronymous, o Hellhammer, né, que era então baterista do Mayhem, e o Necrobutcher, né, que tinha saído da banda, decidiram continuar com a banda e trabalharam para o lançamento do álbum The Mysteries Don't Satanas. Aí que saiu os dois chatos, né, da banda. Então vamos voltar. Vamos voltar. Aí eles, porra, Aqui, vamos voltar. Só que eles não são tão bonzinhos, porque antes de lançá-lo, a família do Euronymous falou pro Hellhammer pra ele remover a faixa que eles tinham gravado com o Varg, né? E o Hellhammer disse: pensei que fosse apropriado que o assassino e a vítima estivessem na mesma gravação. Eu prometi que regravaria as partes do baixo, mas nunca o fiz. Ai, olha, mano. Sério, tudo uns grandes filhos da puta, né? É isso. O álbum que tinha Euronymous na guitarra e Varg no baixo foi finalmente lançado em 94. Tipo, nem o pedido da família eles respeitaram. Uma parte da cena norueguesa considerou o Varg um traidor por matar Euronymous e virar as costas para o satanismo e abraçar o nacionalismo e o odinismo, né? Porque o Varg, ele tinha esse lance com os célticos, com o viking, né? Embora Varg tenha afirmado que ele nunca foi satanista e apenas usava o nome do diabo para provocar. Eles viram a morte de Euronymous como uma perda significativa para o movimento. E alguns fãs de black metal juraram vingar a morte de Acert, que era o do... Ai, sabe? Se matem tudo, ninguém vai dar falando. Aquela... Ninguém se importa. Ai, gente, se você tem fã de black metal aí, olha... Tô nem aí. Bom... O julgamento do Varg, ele começou em 2 de maio de 94 e foi apresentado pelo advogado Stein Erik Mattsson. Muitos outros membros da cena, incluindo Blackthorn e o Faust, foram levados ao julgamento na mesma época, e alguns deles confessaram seus crimes e implicaram outros. De acordo com o livro Lords of Chaos, Vikernes estava enojado pelo fato de que, quando ele mantinha o código de silêncio, outros confessaram. Existem boatos, né, que dizem que a disputa entre o Varg e o Euronymous foi causada pelo fato do Varg estar deixando o selo, né, da gravadora do Euronymous. Ele dizia que o Euronymous era incompetente para lançar discos do Burzum com a Deathlike Silence Records e que pretendia criar sua própria gravadora chamada Burzhnasg, sei lá, cujo nome foi mudado para Sinofane Records em 93. O Varg considerou assassinar não, né? Assassinar ele já tinha feito, mas assinar com a Earache Records na época, mas as negociações não progrediram. A tensão entre os dois teve seu ápice em 93. Varg, segundo o próprio, descobriu por meio de um amigo em comum que supostamente contou a ele a trama de Euronymous para deixá-lo desacordado, levá-lo até uma floresta onde o torturaria até a morte e gravaria todo o ocorrido em vídeo. Varg decidiu tirar a satisfação com o Euronymous. E aí, durante o julgamento, a mídia fez de Varg o primeiro bicho-papão real da nação em 50 anos, né? No julgamento, foi alegado que ele, Blackthorn e outro amigo planejaram o assassinato. O tribunal alegou que essa terceira pessoa ficou no apartamento em Bergen como álibi, então, para fazer parecer que eles nunca tinham deixado o quarto do hotel, né? Então, essa pessoa ia alugar filme no pay-per-view, sacar dinheiro, usar cartão de crédito, tudo essas coisas no nome do Varg, pra ter esse álibi mesmo. Ó, não, eu tava aqui vendo a galinha pintadinha, mas na verdade estava o quê? Assassinando meu coleguinha da banda.
Em 16 de maio de 94, o Varg foi condenado a 21 anos de prisão, pena máxima da Noruega, pelo assassinato de Euronymous, o incêndio de 3 igrejas, a tentativa de incêndio de uma 4ª igreja e o roubo e armazenamento de 150 quilos de explosivos. Embora o Varg tenha confessado o roubo e armazenado dos explosivos, 2 igrejas foram incendiadas no dia que ele foi sentenciado, presumivelmente como uma declaração de apoio simbólico. Black Thor, que não participou do assassinato porque deu suas escadas do condomínio para fumar, foi condenado a 8 anos de prisão por ser cúmplice. De acordo com o estudioso sueco Mattias Gardel, em seu livro Gods of the Blood, Varg ele lançou a Frente Pagã Norueguesa durante seus primeiros anos na prisão. Gardel diz que este era um grupo neonazista pagão que se tornou a Frente Pan-Germânica Internacional. De acordo com Xavier Katerwinick, Varg era um líder autoproclamado da Frente Pagã Norueguesa. A Frente Pagã oficialmente negou que Varg estivesse no comando. Ou seja, tipo, não temos nada a ver com essa pica não, entendeu? Nossa, pelo amor de Deus. Segundo os autores de Lord of Chaos, isso pode ter sido para protegê-lo, pois os prisioneiros noruegueses eram proibidos de liderar grupos políticos, né? Ou seja, podia mesmo estar no meio. Uhum. Além disso, o endereço listado da organização era a mesma caixa postal de Varg, que ele usava na prisão, o que os autores afirmam ter se tornado muito difícil para que ele fizesse um trabalho eficaz na liderança da organização, pois todas as cartas teriam sido examinadas pelo pessoal da prisão. Ainda são burro, né, cara? Pelo amor de Deus. O Varg disse: "Eu nunca formei ou fui membro de tais organizações. A única organização que sou membro é a puta merda, não vou ler." Não tem como eu ler esta merda. Riksmålsforbundet. Obrigada aí, Bruna. Acho pelo que empenho, é isso. Pelo Eu meio. não sei se o acento ali com a bolinha, como é que se pronuncia em norueguês, mas né, vai ser assim agora. Que basicamente é a Sociedade de Preservação de Padrão Nacional Norueguês, né? Ah, e é a família tradicional norueguesa. norueguês. E aí, no final de 94, ele escreveu um livro em norueguês chamado Speech of the Wolf, né, que ele se defende contra a mídia, e ele também publicou outros livros sobre mitologia ao longo dos anos. Ele também publicou um jogo de RPG de mesa, olha, não sabia disso, que é Mythic Fantasy Role Playing Game, o nome mais genérico do mundo, né, não tem nem criatividade para criar um nome. E aí, em 8 de abril de 97, a polícia norueguesa prendeu 5 neonazistas em Hemnes. E, segundo a polícia, os jovens faziam parte de um autodenominado Einsatzgruppe e planejavam ataques a figuras políticas e religiosas da Noruega. Eles também tinham planos para liberar o Varg da prisão, e o grupo tinha todas as características de uma unidade paramilitar, incluindo armas, explosivos, coletes à prova de balas, capacetes de aço e balaclavas. Um de seus membros, Tom Eiternes, ele fez amizade com o Varg na prisão antes de escapar enquanto estava de licença. E a mãe do Varg foi presa por fornecer ao grupo 100 mil coroas. Ai, cara, sério. Ela confessou, mas alegou que não sabia que eles eram extremistas de direita e disse que seu filho estava sendo atacado por outros presos. No final de 96, ele teve a mandíbula quebrada em uma briga com outro preso. E, no entanto, o diretor da prisão disse que suas alegações eram infundadas e a polícia suspeitava que o dinheiro viesse do próprio Varg, né? E aí, no livro, né, o Lords of Chaos, diz que ele adotou um visual skinhead e usava uma fivela de cinto com a insígnia da SS nessa época. Então, apesar de sua confissão, o Bor, né, que é esse outro cara aí, não foi condenado. Em 98, o caso contra o Einsatzgruppe foi arquivado. Gente, só uma coisa, esse Lords of Chaos, ele é um livro e um documentário, é bem legal. Eu recomendo todo mundo assistir ou ler. Olha. É bem massa. E o filme fictício é engraçado. É, porque eles tiram muito da cara dele. Bom. Durante o seu tempo na prisão, o Varg ele gravou 2 álbuns compostos inteiramente de música ambiente e neo-folk. Em 2000, o Varg decidiu suspender o Burzum. Ele acreditava que a sua filosofia era constantemente mal interpretada por uma base de fãs ignorantes que estava intimamente relacionada ao black metal e ao satanismo.
Mais tarde, através do seu site, ele indicou que esperava continuar o Burzum após a sua libertação da prisão e ele afirmou: "Vou publicar alguns livros, possivelmente usando um pseudônimo para permanecer anônimo, e talvez 1 ou 2 álbuns do Burzum. Mas é isso." Eu acho que, assim, ele não fez, né? E ele não vai fazer isso porque ele gosta da atenção, sabe? Ele não vai gosta de assinar um atenção. pseudônimo. Exatamente. Não consegue. Em agosto de 2003, Varg foi transferido de uma prisão de segurança máxima em Bergen para a prisão de baixa segurança em Tonsberg. Aliás, depois, se quem quiser procurar no YouTube, tem vídeo do Varg na prisão e mostra, tipo, como que é a cadeia da Noruega. E assim, gente, é melhor que meu apartamento, assim, tipo... Nossa, tem, tipo assim... Parece o quarto de adolescente dos anos 2000, sabe? Com aquele monitor, computador com monitor de tubo, sabe? É uma beleza. É como deveria ser, né, na real. Tipo... Exatamente. Qualquer prisão. Em 15 de outubro, o jornal local, Tonsberg Blad, publicou um artigo que criticava Varg. Em 26 de outubro, ele fugiu após receber uma licença de curta liberdade, a famosa saidinha. Ele parou um carro em Numedal e dentro havia uma família de 3 pessoas que disse que ele sequestrou o carro sob a mira de uma arma. Cerca de 19 horas depois, a polícia parou o carro em Romerick e o prendeu. Como que ele roubou o carro? Com o quê, né? Com o dedo? Pois é, que arma é essa? Não tinha arma. Tipo assim, acho que ele foi no grito mesmo, a família sabe? disse que tinha, pô. Foi no... Faca, essas coisas, né, gente? Ó, porque o carro, ele continha facas, uma máscara de gás, roupas de camuflagem, um navegador, um GPS portátil, mapas, uma bússola, um laptop e um telefone celular. Ou seja, tinha coisa. Ele deve ter conseguido... ele saiu, né, nessa saidinha aí, comprou umas coisas e foi roubar o carro. A polícia também encontrou um revólver, um fuzil automático AG-3 em uma cabana em Golag, onde Varg tinha se escondido durante sua fuga. Eles concluíram que sua fuga foi bem planejada e envolveu a assistência de várias pessoas de fora, né? Porque, querendo ou não, o Varg continuou sendo líder de uma galera, sendo ídolo de uma galera. Então, ele não estava sozinho. Eles concluíram que sua fuga foi bem planejada e envolveu a assistência de várias pessoas de fora. Antes da fuga, o Varg deu uma carta à sua mãe. Nele, ele escreveu que havia recebido ameaças de morte e outro preso tentou estrangulá-lo depois da publicação do artigo do jornal. Por suas ações, 13 meses foram adicionados à sentença de Varg e ele foi transferido para uma prisão em Ringerike. Em julho de 2004, ele foi transferido para uma prisão de segurança máxima em Trondheim. Os últimos 3 anos de sua sentença foram passados na prisão de Tromsø. Bom, quando ele foi condenado, foi possível sair em liberdade condicional depois de cumprir 12 anos, né, de uma sentença de 21 anos. Mas em 2002, antes de se tornar elegível, o parlamento norueguês estendeu isso para 14 anos. Então, em junho de 2006, depois de cumprir 12 anos, o Varg teve sua liberdade condicional negada pelo Departamento de Justiça Criminal por este motivo. O seu advogado John Christian Elden reclamou que a mudança de política é uma forma de legislação retroativa e o artigo 97 da Constituição norueguesa proíbe que qualquer lei tenha força retroativa. Então, o Varg teve sua liberdade condicional negada novamente em junho de 2008, embora tenha sido autorizado a deixar a prisão por curtos períodos para visitar a família. Sua sentença completa duraria mais 7 anos e em março de 2009, no entanto, a sua liberdade condicional foi anunciada. Ele cumpriu quase 15 anos da sua sentença de 21 anos e em 22 de maio de 2009 ele confirmou que tinha sido libertado da prisão em liberdade condicional. O Varg, ele tem uma filha que nasceu em 92. Mais tarde, ele se casou com uma mulher francesa chamada Marie Cachet, com quem teve um filho em 2007. Nos anos seguintes à sua libertação da prisão, o Varg ele se tornou youtuber, gente. Ele tinha um canal, né, chamado Tullian Perspective. E o Varg ele foi um dos destinatários do manifesto do terrorista da extrema-direita Anders Behring Breivik, que ele mandou para ele, né, pro Varg, essa carta aí, antes de lançar os ataques de 2011 na Noruega, matando 77 pessoas.
Embora o Varg tenha condenado as ações do Breivik, né, o terrorista lá, isso chamou a atenção das autoridades francesas. Em 2013, o Varg e a sua esposa lançaram um filme chamado Four Bears, baseado na adoração do urso durante a época dos Neandertais, inspirado no livro dos mortos egípcio. Em 16 de julho de 2013, o Varg e sua esposa, cidadã francesa, foram presos em sua casa em Corrèze, França, por suspeita de planejar atos de terrorismo, depois que sua esposa comprou 4 rifles. Ou seja, a esposa dele também, gente boa demais. Ah, é pra casar com isso aí, né? Pelo amor de casar Deus. com um nazista, né? É. As autoridades afirmaram mais tarde que a esposa de Varg tinha uma permissão legal para as armas de fogo para comprar rifles. Os dois foram posteriormente libertados sem acusações depois que a polícia não conseguiu identificar quaisquer planos alvos terroristas. O Varg foi acusado pelas autoridades francesas de incitar ódio racial contra os judeus e muçulmanos. Isso se deve a postagens em seu blog, do Islam Perspective, que incluíam comentários antissemitas postos que foram retirados na sequência das acusações. O Varg alegou que não tinha escrito as postagens, embora o blog atribuísse total postagens a ele, jurou. Em 8 de julho de 2014, ele foi condenado por incitar a ódio racial e sentenciado a 6 meses de liberdade condicional e uma multa de 8 mil euros. E, bom, o YouTube removeu o canal dele em junho de 2019, quando já tinha 250 mil inscritos, e isso coincidiu com o anúncio do YouTube de que seria mais agressivo remover vídeos alegando que um grupo é superior para justificar discriminação, segregação ou exclusão. No final de 2019, ele também anunciou no Twitter que pretendia lançar outro álbum como Burzum, intitulado Thulean Mysteries, e esse álbum foi lançado em março de 2020. Ele indicou que esse seria o último álbum sob o nome Burzum. E ele é conhecido por ser um dos mais notórios músicos de metal devido às suas visões religiosas e políticas, juntamente com atividades criminosas. Então ele tinha uma forte inclinação para o paganismo e nacionalsocialismo, e ele se diferenciou dos nazistas, alegando que não era socialista nem materialista e acreditava na democracia. Ele é um nazista light, né? Só tem o ódio. Ele também chama suas crenças de odalismo e defende uma sociedade pagã europeia pré-industrial, opondo-se ao cristianismo, islamismo, judaísmo, capitalismo, socialismo e materialismo. Então, né? Ele adotou o nórdico e a eugenia e reconheceu ser racista de certa forma, né? Já que ele acredita nas diferenças entre pessoas de várias regiões. Tipo, o homem branco tem mais facilidade de aprendizado. Sabe esse papo? Ai, gente. No entanto, ele afirma não odiar nenhuma raça e sustentou que os crimes de ódio eram irracionais. Tá bom. Após a sua libertação da prisão, ele se mudou com a sua família para Limousin, na França, onde diz ter 6 filhos e planos para mais. Caralho. Existem inúmeros documentários, livros e filmes que falam sobre o caso, juntamente com a cena do black metal. No início de 2019, foi lançado o filme Lords of Chaos, baseado no livro homônimo dirigido por Jonas Akerland, que foi baterista da banda Battery, que inclusive é muito chata. É um filme cheio de gore e, por mais que seja uma história pesada, trata com humor. Varg fez duras críticas sobre o filme e a sua produção no seu extinto canal do YouTube, dizendo que ele é repleto de mentiras, citando até uma possível homossexualidade do Euronymous para rebater as cenas que ele fazia sexo com mulheres. Ele destacou, por exemplo, que o ator judeu e gordo que o interpreta, Emery Cohen, tem falas e atitudes que não retratam a realidade. Ele disse: "Sou um cara de família tradicional, que escreve livros sobre o politeísmo europeu, faz vídeos como youtuber e atua como designer de jogos de RPG. Eles me difamam porque mesmo após 26 anos de ameaças, perseguição e prisão e assédio, ainda me posiciono contra as mentiras deles." E no fim das contas, né, o Varg tem essa síndrome do protagonista, né, gente? Ele acha que ele é o centro de tudo. O que eu acho divertido desse filme é que é real, eles tiram da cara de todo mundo. Falam, olha, era um bando de trouxa, adolescente, sabe? Uhum. E por isso que ele ficou puto, né? Porque não é visto assim como um cara que, tipo, nossa, inteligente. Nossa, olha culto, lá, ele que... intelectual. Não, ele é Que visto sombrio. como um bando de idiota que tava na cena e fez cagada, sabe? Então, é isso. Olha, pra mim,
não tá aqui no roteiro, mas a única coisa pela qual ele deve ser lembrado é que ele foi expulso do Twitter pelos brasileiros ao fazerem um vampetaço. Melhor feito, gente. Brasil na Gente, internet. Não mexa com brasileiro na internet. Esse cara, ele então, foi em 2020, eu acho, ele fez um tweet dizendo os 10 países, continentes e regiões que ele mais odiava. E aí ele botou o Brasil em quarto lugar. E aí, a galera é puta, porque, né, brasileiro é só gente que pode falar mal do Brasil, não vem com essa. O gringo falando mal do Brasil, não pode, é só a gente que pode falar mal. E aí a galera fez um vampetaço e ele saiu do Twitter, porque não... Foi um momento incrível, né? Mas o cara tá brincando com fogo, né, gente? Porque, tipo assim, você mano, não mexe com brasileiro. cara, E ainda mais na internet. internet, cara. Tipo, no Não, Twitter, cara. então, meu chapa. Mas o que melhor isso? foi o vampetaço, velho. O vampetaço foi real. Eu vi vampetaço- este nessa época. Foi. Mas assim, o louco dessa história toda é que, inclusive, foi o que me motivou a escrever sobre esse cara. Foi porque durante muito tempo eu não sabia da história dele. Uhum. Então, eu via muito em grupinho, sei lá, de meninas que achavam metaleiras bonitas. Eu era uma das E daí tem ele cabeludo, novinho. ele sorrindo no julgamento. Ai, meu malvado favorito. Essas paradas, sabe? Então, só que eu não sabia. Eu achava que, tipo, não, ele brigou com o amigo dele, matou o amigo dele. E aí é o erro, né, que... Eu não vou falar só do metal, porque isso aí acontece em vários estilos musicais, mas é a famigerada passação de pano pra gente escrota. Uhum. A passação de pano pra gente escrota, principalmente pra metaleiro nazista, é um negócio muito real. Vide que Pantera tá aí, né, e a galera ainda coloca na lista das melhores bandas que existem no mundo, né? Uhum. Um cara metendo, tipo, sei lá, símbolo nazista durante o show. Então, o que eu acho interessante desse caso é porque, pra quem já ouviu ou gosta de black metal, obviamente a gente fez graça, mas a cena, tipo, por exemplo, do black metal brasileiro vai ser diferente, porque, que nem eu falei, durante muito tempo eu ouvi e eu não sabia, entendeu? Uhum. A informação que era passada era que, não, ele só tretou com um amigo dele, sei lá, deu ruim, sabe? Legítima de defesa. Coisas do tipo. Então, é interessante a gente ver que a passação de pano, né, meus amigos, tá aí durante anos. Em todos os estilos musicais. E no metal, principalmente. E em gêneros musicais, onde, no geral, se perpetua homens brancos. Separar o artista da obra, né? Uhum. Não, mas e é aquela coisa, tipo... a gente tá falando de uma cena de que a maioria são caras brancos europeus. Então... passação de pano é certa, sabe? Inclusive por brasileiros, sendo que ele falou mal do brasileiro. Teve muito brasileiro que só ficou puto depois que ele falou mal. Porque antes, poxa, só tá expressando, né? As ideias. E eu quero deixar o meu descontentamento aqui, que tem uma página no Twitter que chama Varg Vikernes de Morreu Hoje. E ela não é mais atualizada, tá? Estou triste. A última atualização foi em 2020. Porque eles ficam postando lá. Ainda não. Não. Então tá aí, que você é dono dessa página, volta com ela pra dar uma alegria na nossa vida quando essa notícia vamos chegar. postar marcando a página, falando, olha, galera, em homenagem à página, Varg Vikernes morreu hoje. Por favor, avise se morrer, porque aí a gente solta uns foguetinhos aí, toma uma cervejinha em comemoração. É Sim. isso, né, gente? Que aqui a gente não tem essa de, ai, nossa, que triste, morreu. Não, filho da puta morreu, a gente faz festa. Quando o Bolsonaro morrer, vai ser feriado nacional, tá? Beijo lá de Carvalho. Nossa, verdade. Vai ser carnaval Nossa, fora sim. de época. Mas enfim. Mas é isso, né, gente? Vai ser igual a Margaret Thatcher, sabe? Nossa, sim, por favor. Eu quero ter essa alegria que os ingleses também tiveram, né? Gente, é isso então. Vocês têm algum comentário aí pra finalizar? Tá, e pelo menos a gente foi responsável de tirar esse fudido da internet, né? Parabéns aos brasileiros. Muito bem, para donos do Twitter. Mexe com a gente no Twitter não, pô. Nosso território, nosso cantinho. Isso aí. Então é isso, gente. Muito obrigada. Se você tiver qualquer sugestão de episódio, manda pra gente no e-mail, milcrimes@gmail.com. Amiga, os comentários. Nós temos os comentários. Meu Deus, é que faz tanto tempo que a gente não lê, porque teve os episódios com Sim. convidado, que, né? Vamos ver aí, então.
Vamos para os comentários. O legal, agora vamos... Meio que foram 2, né? Então, Daniela Pérez, a gente só quer agradecer o feedback da galera. Isso! Que foi bem legal. Sério, agradecer demais, porque é o episódio que teve mais destaque pra gente até hoje. A gente entrou no top 50 da parada de podcast nacional. Então, tipo... A gente ficou na posição 47, que a gente nunca tinha subido tanto. A gente entrou na parada de episódio de podcast, que a gente também nunca tinha subido tanto. Nem tinha aparecido lá, né? Tipo... E a gente tá entre os 5 True Crime Brasil. Exato. Choro. Então, sério, muito, muito, muito obrigada. Nossa, tá sendo muito bacana esse retorno de vocês. Então, obrigada pra você que chegou agora. Seja bem-vindo. Sim. Às vezes você pode, tem um monte de comentário aí de gente que não gosta da gente de primeira, mas se esforça, que a gente que é legal. É que na vida, nem toda amizade começa logo, sabe? É logo de primeira. Às vezes a gente dá trabalho, né, pra gostar. Às vezes não é amor à primeira vista, entendeu? Então, fica aí com a gente. Tem que cultivar. E aí o episódio do Pânico Satânico, eu vou ler aqui o comentário... do Diogo. Beijo, Diogo. Ele falou assim, episódio muito bom. Depois tive que ouvir o das Bruxas de Salem, que também foi muito bom. Depois de escutá-los, fiquei imaginando uma série sobre os maiores genocidas da história. Poderiam iniciar com o rei Leopoldo II da Bélgica, um dos maiores filhos da puta que já pisou na Terra. Sim, cara, porque, tipo, quando a gente fala da opressão colonialista da Europa, né, as pessoas geralmente lembram da Inglaterra e França, né, que são os principais. Mas a Bélgica, cara, o que a Bélgica fez na África é... absurdo. Gente, é surreal. E, assim, muita gente não sabe, né, dessas histórias deles. Então, eu acho que vale uns episódios mesmo a gente falar desse grande desgraçado que foi o Leopoldo II. Fica aí a indicação. Vou anotar aqui pra gente lembrar de fazer um dia. Falando nisso, inclusive... Aqui esse trecho a gente pode fofocar aleatoriedades. Vai lançar um filme que eu vi o trailer. Vi o trailer ontem, que eu fui no cinema. E, tipo... chama A Mulher Rei, com a Viola Davis, que fala sobre um dos pequenos grupos africanos, né, de resistência, onde existia um exército só de mulheres, né, e resistência sobre o poder europeu, né, porque eles começaram a ver, né, que estavam puxando a galera e tinha esse grupo de soldadas, mulheres. Aí que a líder dela é a Viola Davis, que, né, gente? Ai, maravilhosa, perfeita, né? Aquela mulher. Gente, esse filme vai lançar, já tô aqui, ó. Vem aí. Já estamos aí. Aproveita e fala daquele rolê lá do terror, lá do filme, que sabe que você me mostrou? Que é tipo, só filme de terror, que você me mandou o link. Mulher, Menina, que tem um monte de filme de terror lá da Warner, um negócio assim. Amiga, não lembro, não. Lembra que eu falei pra você? Lembra que eu falei pra você? Eu vou no negócio do Halloween lá nos Estados Unidos. Aí você falou, eu vou nisso aqui. Verdade. Peraí, ó. Parque do Terror. Obrigada, amiga. Eu subi aqui na conversa pra ver. Gente, vou ver. Ainda tem que comprar ingresso? Estou falando, sendo que nem comprei a porra do ingresso? Sim. Mas... vai ter Parque do Terror da Warner, aí eu vou gravar pra vocês como vai ser, que eu gosto dessas coisinhas. E aí o legal é que, por ser da Warner, vai ser, tipo, um Parque do Terror só sobre os filmes da Warner. De terror. Que legal. Sim, muito legal, bacana. Gente. Podem ler os comentários aí, gente, que vocês quiserem. Pode ler aí. Deixa eu ver aqui. Peraí, gente. Ainda a Dermont falou que nem ouviu, mas ela estava feliz que isso teve tanta influência em opinião pública a respeito de crimes por tantos anos. Esse tipo de conteúdo ajuda a entender sobre, para tentar combater desinformação. O trabalho de vocês é importante pra caramba. Obrigada, Leto, de verdade. Obrigado. E é isso, são coisas... Quando a gente fala de alguns crimes, né, a gente tá falando sobre repetições, né? Sobre coisas que, inclusive, dá pra ser evitadas atualmente, entendeu? Então, quando a gente fala de Pânico Satânico, quando a gente fala do caso do... caraca, esqueci o nome do moço.
do cara que foi perseguido aqui no Brasil? Que tava matando uma galera. Quem? No interior, amiga. Lázaro. Lázaro, sim. Enfim. Então, desculpa, eu tenho péssima memória. Mas quando a gente pega, por exemplo, o lance do Lázaro e associarem ele a questões de religiões afro e tudo mais, a gente vê só um reflexo do como isso ainda reflete hoje, né? Então, a gente lembrar disso e falar disso faz com que a gente não repita certos pensamentos futuros, né? Então, é bem importante mesmo. Ó, eu vou ler aqui o do... Ida Yuri. Episódio sensacional, meninas. Acabou sendo quase uma retrospectiva. Uma retrospectiva 1001 crimes, falando um pouco de outros casos que já fizeram também. E como assim a Fabi contou uma historinha sem chamar a vinheta? Eu não lembro disso. É verdade. Você só falou a história, a gente não chamou a historinha da Fabi. Ah, tá. Aí foi mal, gente. não colocou. Tem que chamar a vinheta pra entrar a vinheta. Mas é isso então, gente. Obrigado aí pelos comentários. Se você tiver, então, indicação de caso, manda no e-mail pra gente, no milcrimes@gmail.com. Apoia a gente, por favor. Mande casos, tipo, que nem, reforçando aquilo que a gente já falou. Caso vocês saibam de alguma coisa, de algum caso ou crime brasileiro, e que não necessariamente tem notícias, mas vocês... eu vi na faculdade um estudo sobre, algum TCC sobre... Manda pra gente que a gente vai dar uma lida. Porque a gente gosta assim, de filmes brasileiros. Isso, manda o artigo lá, que a gente gosta. Mandem artigos no e-mail, que a gente gosta muito e é melhor pra gente construir também. E se você tiver uma historinha de terror, uma historinha que aconteceu com você, alguma coisa macabra ou que você não sabe explicar, manda pra mim, 1001crimes@gmail.com com o assunto medinhos que eu vou ler aqui. Isso aí. Então é isso, gente. Beijos. Até semana que vem. Tchau, tchau. Beijo, galera. Dá tchau, Fabi. Tchau. Tá comendo, é? Tava. Tá. Valeu. Até mais.